Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa de destaques. E o Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade da FEComércio promoveu um seminário aqui em Fortaleza para debater temas como o mercado de eventos no Brasil e no Ceará e o potencial da cadeia produtiva desse segmento do turismo no estado. No encontro foi apresentada uma pesquisa que avaliou o impacto econômico do turismo de eventos aqui em Fortaleza. O turismo é um dos setores mais estratégicos para a economia do Ceará. Nos 5 primeiros meses deste ano, o setor movimentou 5 bilhões e meio de reais em receita. Nesse período, o fluxo de visitantes ultrapassou 1 milhão e 400 mil turistas, com taxa média de ocupação hoteleira superior a 73%. São números que consolidam o estado como um dos destinos turísticos mais competitivos do Brasil. Além do lazer, o setor tem sido impulsionado pelo crescimento do turismo de eventos, segmento que tem papel decisivo para manter o alto nível de ocupação de hotéis e pousadas ao longo de todo o ano, mesmo na baixa estação. Os eventos fazem com que a gente tenha um equilíbrio na nossa ocupação. A sazonalidade que acontece em função do turismo de eventos, de lazer, que não acontece durante o ano todo, é totalmente garantido pelos eventos que acontecem na nossa cidade. Então, o setor de eventos é de fundamental importância para que a gente tenha um nível de ocupação excelente durante todo o ano. Existem várias tipologias de eventos, né? Então, dependendo do tipo de evento que aconteça, é o perfil do público que participa. Então, nós temos perfis, principalmente aqui se falou muito da questão dos eventos de feiras e congressos. Então, é realmente um público bem seleto, digamos assim, de um nível de escolaridade alto, consequentemente é um público que gasta mais, normalmente é um público que gasta mais do que o turismo de lazer, muitas vezes chega a ser o dobro. Ele tem uma permanência também bacana na cidade, porque hoje eles não ficam só no período do evento, eles esticam mais um pouquinho, principalmente porque a grande maioria está vindo acompanhado, ou cônjuge, muitas vezes até com filhos, então isso faz com que fique mais um pouquinho na cidade. A gente sabe que apesar da hotelaria ser o mais beneficiado, digamos assim, é onde tem um percentual maior de gasto, mas são vários setores da economia que são beneficiados. Então, comércio, bares e restaurantes, a gente sabe que também tem uma participação muito grande nesse recurso, né, nesse novo recurso que todo turista de negócios e principalmente de eventos deixa na nossa cidade. O potencial da cadeia produtiva desse segmento foi debatido durante o seminário Eventos e Turismo no Ceará, Perspectivas, promovido pelo Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade da FEComércio, Setur. No encontro, foi apresentado um relatório com os resultados de uma pesquisa que avaliou o impacto econômico do turismo de eventos em Fortaleza. O estudo foi promovido pela Secretaria Municipal do Turismo, em parceria com o Visite Ceará e a Universidade de Fortaleza. De acordo com a pesquisa, o gasto total dos turistas que participaram de eventos corporativos aqui em Fortaleza em 2024 foi de 975 milhões de reais. Para se ter uma ideia, esses recursos possibilitaram a geração de mais de 114 mil empregos, formais e informais, e um impacto de 1 bilhão 320 milhões de reais na economia da capital. A gente teve um incremento muito grande nos eventos, o que nos deixa muito feliz, porque isso é um resultado de um trabalho do Visite Ceará ao longo dos anos. A gente sabe que esses eventos eles não são captados da noite para o dia. Então isso reflete para a gente um número bastante interessante. A gente observou que em 2018 a gente teve 549 milhões de impacto direto na economia. A gente sabe que a gente teve um período de pandemia onde esses eventos foram os primeiros a fechar e os últimos a voltar. E a gente teve em 2022 aí um retorno de 347 milhões de reais. Em 2024 a gente teve uma recuperação que a gente chega a 975 milhões de reais. Então aí mostra como o setor é pujante, como o setor ele é importante e principalmente porque ele não trabalha na alta estação. Esses eventos corporativos, que é o que a grande maioria desses eventos, ao qual a gente apresentou a pesquisa, eles trabalham exatamente no período de baixa estação, o que impacta na cadeia principal do turismo, que é
hospedagem, alimentação, entretenimento, compras e transporte interno. Aí vem uma união, um trabalho em conjunto, e aí eu dou crédito ao trabalho do próprio Visit Ceará, que trabalha no marketing do destino para atrair e posicionar a Fortaleza como um destino mais, a Prefeitura e ao Estado, que trabalham em conjunto com a gente, também entendendo a importância desse trabalho, e principalmente a união de todas as entidades. Eu citei na minha fala que recentemente nós tivemos em Honduras, onde nós fomos captar o Congresso Latino-Americano de Organizadores de Eventos. Ele virá para Fortaleza em 2026. É importantíssimo porque é um momento que a gente posiciona Fortaleza nesse turismo mais. Então, vem de encontro também com a campanha da Embratur, que é aumentar o número de turistas internacionais, ou seja, Fortaleza cada vez mais se posiciona nesse turismo. Vai muito além de sol e praia. Então, a união, eu acredito muito isso, a união de todas as entidades, governo e prefeitura trabalhando todos em conjunto e divulgando aí Fortaleza com esse incremento aí do turismo de negócios e eventos. O levantamento mostrou ainda que é preciso superar alguns desafios, como a ampliação da captação de eventos internacionais, o incentivo a pacotes integrados de negócios e lazer e o fortalecimento da qualificação dos serviços turísticos. Para o presidente da Setur, é fundamental entender o impacto econômico do turismo de eventos para planejar ações que fortaleçam e desenvolvam o setor no estado do Ceará. Esse seminário é o aprofundamento de um debate que a gente vem fazendo no estado do Ceará sobre a importância dos eventos dentro do segmento econômico do turismo. É algo que todo mundo diz que é importante, mas, por exemplo, ninguém tem ainda os dados, né? E é preciso que esses dados eles sejam recolhidos. Então, uma das agendas do seminário, uma das propostas a ser desenvolvida do seminário é constituir aí um banco de dados especificamente sobre os eventos, fazer um estudo dos KNAI das empresas de eventos, verificar onde há superposição de atividades, enfim, algo que possa fortalecer ainda mais esse segmento do turismo, o setor de eventos. Nós estamos falando de Fortaleza, né? Se a gente for para o Cariri, qual é o impacto, quanto mobiliza de recurso, de emprego, de geração de negócios a Expocrato? A festa do Pau da Bandeira, em Barbalha, as romarias de Juazeiro, que reza a lenda que são 4 romarias, cada romaria participam cerca de 300 mil pessoas. Então, tudo isso faz parte do trabalho que o Setur vem desenvolvendo e vai acentuar agora no sentido de termos um banco de dados, né? De forma, como eu disse anteriormente, a fortalecer o setor de eventos e toda sua cadeia produtiva, né? Que envolve a maioria das empresas são pequenos negócios. A programação do evento contou ainda com o lançamento do livro Setur, Turismo e Economia Criativa. Esse livro ele é o resultado do seminário anterior, né, do segundo seminário. O primeiro seminário a gente também fez um livro, o segundo seminário é esse de Turismo e Economia Criativa. Esse foi o tema que nós discutimos nesse seminário e reunimos todas as falas, todas as opiniões, né, todas as impressões das pessoas que participaram desse seminário, nesse livro que nós estamos lançando aqui hoje. E agora o intervalo, a gente volta já. O governo federal anunciou uma proposta para eliminar a exigência de aulas em autoescolas para quem quiser tirar a Carteira Nacional de Habilitação. A medida faz parte de um plano para reduzir as burocracias para emissão da CNH. O repórter Tiago Norões tem mais detalhes. De acordo com o Ministério dos Transportes, essa mudança poderia reduzir o custo para a emissão da CNH em até 74%. A ideia é que o condutor possa aprender a dirigir de outras formas e tenha acesso ao documento
fazendo as provas, sendo aprovado nas provas teórica e prática no Departamento de Trânsito. Mas essa proposta tem gerado polêmica. Representantes do setor chamam a atenção para a questão da segurança viária e por todos os anos, né, todos esses avanços que foram feitos na formação dos condutores. A gente vai conversar agora com o Alisson Maia, ele é vice-presidente do Sindicato das Autoescolas aqui do Ceará e vai explicar para a gente como é que o setor recebeu essa notícia, como é que isso pode prejudicar, né, a formação dos condutores e a segurança viária do nosso estado. Nós recebemos com muita preocupação, né, estranheza, porque desde a semana passada o ministro utiliza, né, as redes sociais, a Senatran também, com essa ideia, né, da desburocratização do processo, né, e, segundo ele, uma redução de custo. Né, e ressaltar que, ao longo dos anos, toda a burocratização imposta na formação de condutor vem do CONTRAN. Então, quem dita as normas da formação de condutor é o CONTRAN, que é o presidente, né, que hoje é do CONTRAN, é o ministro, né, dos Transportes. Então, na verdade, o que se precisa é necessário renovar o processo de formação, desburocratizar, dar acesso ao cidadão, além da CNH social, né, CNH popular, dar acesso ao cidadão a ter uma CNH mais barata. O setor é totalmente favorável a isso. Mas a ideia do ministro é acabar com 15 mil empresas, deixar 300 mil pessoas desempregadas, né, e tornar no caso, o instrutor de trânsito virar um autônomo. Hoje, o instrutor de trânsito ele tem toda uma segurança trabalhista, ele tem carteira assinada junto à autoescola. Hoje, o cidadão, ao levar seu filho e sua filha para tirar habilitação, ele conta com toda uma estrutura de uma autoescola, que virou um centro de formação de condutor, né, além de um veículo adaptado, então possui toda uma segurança jurídica. Então, nos causa muita preocupação com essa ideia do ministro, é um projeto pessoal dele, não é nada do governo federal, e quando ele joga isso na mídia, gera uma incerteza para o cidadão. Então, nós, educadores de trânsito, né, estamos muito preocupados, né, e queremos entender do governo quais são, na verdade, o projeto dele, para que a gente possa sentar junto e construir um modelo realmente melhor. Alisson, conta para a gente assim, como é que um projeto como esse, uma proposta, uma mudança como essa, pode afetar, inclusive, a segurança viária, né, a segurança no trânsito? No caso, a preocupação nossa é muito grande, porque uma das preocupações do ministro é a questão que, segundo a fala dele, que existe mais pessoas com, no caso, o veículo em trânsito e menos CNH. Só uma fala dele, utilizando a rede social, vai fazer com que a pessoa não tire a habilitação. Então, a fala dele está fazendo aumentar o número de pessoas sem habilitação, né, dirigindo os veículos. Mas é importante destacar que nem todo mundo que possui um veículo, ele conduz aquele veículo. Muitas pessoas adquirem um veículo para alugar, ou é uma empresa, no caso uma pessoa tem uma frota de veículo, como agora mesmo os próprios Ubers, né, também os moto-Ubers, no caso aplicativo, eles compram esses veículos para alugar esses veículos. Então, esse dado do ministro ele não é 100% real. Alisson, fala para a gente assim, como é que você falou na questão da burocratização, isso que acaba encarecendo, né, as pessoas, os condutores, terem acesso a esse documento, a emitir a CNH. Qual seria a alternativa para desburocratizar e reduzir esses custos? Hoje, os centros de formações, as autoescolas, são regidas por uma resolução do CONTRAN, que determina a quantidade de salas, quantidade de veículos, quantidade de funcionários, até mesmo o tamanho da lousa da autoescola, ela tem um tamanho padrão. E tudo isso é um custo muito alto. Hoje, existe o curso remoto. Então, o ministro fala do curso EAD, que é uma videoaula no YouTube. Hoje, no caso das autoescolas, já ministram esse curso de forma remota. Então, o cidadão de casa, ele já, no caso, já tem um conteúdo teórico ao vivo, como instrutor de trânsito, interagindo com aquele instrutor e também com a sala. Então, assim, há muitas propostas a serem, como a redução dessas quantidades de salas, diminuir um limite de veículos de 2 para 1, a autoescola poder compartilhar esse veículo com outra autoescola. Então, se a gente tira, no caso, o espaço físico da sala de aula da autoescola e deixa o ambiente remoto, você já tem uma redução do aluguel daquele imóvel. E tudo isso pode ser repassado para o consumidor. E uma série também de outras propostas que, na verdade, o setor tem e já apresentou, no caso, para a Senatran, mas nós não tivemos resposta a respeito disso.
Pois é, o diálogo tem que ser com a Senatran, assim, com o Ministério do Transportes. Como é que vocês estão pretendendo fazer esse diálogo para mudar essa proposta divulgada pelo Ministério dos Transportes e apresentar essas mudanças? Perfeito. Nós procuramos agora recentemente o governo federal, estivemos com a ministra Gleisi, né, tivemos lá no Ministério do Trabalho e Emprego, que a preocupação são os mais de 300 mil brasileiros empregados e as 15 mil empresas. Então, nós apresentamos uma proposta que a gente possa sentar com o Ministério, junto com a Senatran, e construir um novo modelo junto. Agora, para não acabar com a educação para o trânsito, porque o secretário vai na internet e diz que ele não vai acabar com as autoescolas, mas quando ele tira as aulas da autoescola, ele está acabando com as autoescolas. Então, quando ele vai numa rede social dizer que não vai mais precisar ter aula prática, sem sequer ter um projeto, ele acaba com o setor. Alisson, muito obrigado, pelas suas informações. A gente agradece aqui a entrevista com o Alisson Maia, vice-presidente do Sindicato das Autoescolas aqui do estado do Ceará, falando do impacto dessa possível mudança, né, anunciada pelo Ministério dos Transportes, de não obrigar as aulas da autoescola para poder emitir a CNH, né, a Carteira Nacional de Habilitação. Agora a gente volta ao estúdio. E agora o intervalo, a gente volta em instantes. E a Academia Cearense de Letras comemorou mais um ano com uma festa especial e o lançamento de um prêmio muito importante para os escritores cearenses. Símbolo da celebração do livro, de histórias, trajetórias e cultura do nosso estado, a Academia Cearense de Letras completou 131 anos. A entidade é a mais antiga entre as academias literárias do Brasil. Acadêmicos e convidados lotaram o prédio da ACL no centro de Fortaleza para uma festa das letras. A comemoração foi com um dos clássicos da literatura brasileira, Dom Casmurro, de Machado de Assis. Deixe ver seus olhos, Capitu. Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Capitu deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era, se nunca os vira. Eu nada achei extraordinário. A cor e a doçura já eram minhas conhecidas. A demora da contemplação, creio que lhe deu outra ideia do meu intento. Imaginou que era um pretexto para mirá-los mais de perto, com os meus olhos longos, constantes. Ai, aqueles olhos de Capitu. Não me acorde imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. E o que me dá ideia daquela feição nova? É isto, é o que me dá ideia dessa feição nova. Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, talvez uma força que arrastava a gente para dentro, como uma vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros, mas, tão depressa, buscava eu as pupilas. A onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. Quantos minutos nós gastamos naquele jogo? Quantos? Só os relógios do céu terão marcado esse tempo, tão infinito e tão breve. O presidente da Academia Cearense de Letras, Thales de Sá Cavalcante, destacou as atividades realizadas pela academia e o envolvimento dos estudantes nas ações. Se nós estimularmos o jovem, esse jovem vai ser o intelectual. Se nós estimularmos uma criança a ler, ele vai ser um bom leitor. Então a gente tem que pegar essa moçada cedo para que o nosso Brasil melhore. Para ele, o incentivo à literatura deve continuar sendo um investimento de todos. Eu ouvi há pouco tempo do comandante da 10ª região que está saindo, e ele fez um evento de um livro muito bom, escrito
todo ele por militares sobre a seca do Ceará, e no discurso dele ele dizia, era o general Pinto Sampaio, ele dizia nos discursos: nós temos que ter entusiasmo. E essa juventude, uma coisa que a juventude tem é entusiasmo. Portanto, sem dúvida, eles vão nos dar entusiasmo e tanto eles como nós teremos um Ceará melhor. A festa também foi marcada pelo lançamento da 19ª edição do Prêmio Osmundo Pontes, que celebra talentos locais. Muita gente não sabe que o Prêmio Osmundo Pontes foi criado por Osmundo Pontes, que era membro dessa academia, membro da diretoria, e quando ele faleceu, ele deixou decretado que a academia administrasse um prêmio de literatura para as pessoas, para os escritores cearenses, para terem a oportunidade de escrever, de participar de um concurso e publicar seus livros. Uma coisa muito louvável, a família dele e a academia. A viúva dele, a Cibele Pontes, é uma defensora do prêmio, organizadora, junto com a academia. Então, é um prêmio muito importante. Olha, 19ª edição. E é o prêmio mais longevo e mais importante do Nordeste brasileiro. Serão premiadas 2 obras, uma poesia e um conto, inéditos. Os vencedores receberão prêmio em dinheiro, consultoria e exemplares impressos. As inscrições seguem até o dia 25 de setembro. Osmundo Pontes foi jornalista, juiz de direito e escritor. Nasceu no norte do país, mas no Ceará fez carreira e história. Ao longo dos anos, o prêmio que leva seu nome é uma grande vitrine de talentos. Nós já descobrimos com esse prêmio vários autores novos, importantíssimos, e vários escritores premiados também já ganharam o prêmio Osmundo Pontes. Nessa edição, nós esperamos que novamente a gente consiga ter um número excelente de escritores. Aliás, só são 2 ganhadores, né? Um de poesia e outro de conto. E entra em cartaz nos dias 21, 28 e 29 agora de agosto, sempre às 15h30 na Rede Cuca, a comédia Albertina, um longo terço, solo do ator e dramaturgo Henrique Patrícios. Agora confira o convite que ele mesmo fez para você que acompanha o Destaques. Olá, eu sou Henrique Patrícios, ator, dramaturgo, produtor e faço parte do elenco da comédia Albertina, um longo terço. Estou aqui convidando vocês para assistir esta divertidíssima comédia que fala de amor, solidão. Tenho certeza que vocês vão rir muito com as histórias da Albertina. Será dia 21 de agosto, às 3h30 da tarde, no Cuca PC. Dia 28 no Cuca Janguruçu e dia 29 no Cuca José Walter. É de graça, hein? Sim, no final da apresentação da peça a gente vai bater um papinho, tá bom? E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.